Oi, pessoal! Vamos iniciar aqui a correção das atividades de hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade no interdisciplinar, onde a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre indústrias, tá? E em português, como a gente já terminou o nosso livro didático, nós estamos fazendo aí algumas atividades de leitura e escrita que incluem aí um textinho para vocês copiarem no caderno e algumas perguntinhas de interpretação. Além disso, nós temos uma atividade de arte e no nosso currículo adaptado nós temos uma atividade de português adaptada também para realizar, tá? Mas vamos iniciar então com a atividade do interdisciplinar. A gente vai lá no nosso livro didático, página 154 até a página 157. Então, aqui na página 154, a gente começa a falar sobre a indústria, né? A atividade industrial é o processo de transformar a matéria-prima em outro produto. Por exemplo, o trigo obtido na agricultura pode ser transformado em farinha na indústria. A farinha de trigo pode ser comprada pelas pessoas para fazer pães e bolos. Ela também pode ser comprada por outra indústria que a transformará em biscoitos. Observe a sequência de imagens a seguir. Então, a gente tem aqui, né? Colhendo trigo, depois leva para a indústria. Na indústria, eles fabricam a farinha de trigo, né? E depois ela é comprada no supermercado, tá? Ou usada em outra fábrica para fazer bolacha, né? Para vender também, tá? Qual a matéria-prima utilizada na produção da farinha de trigo? O trigo, tá? Que é essas plantinhas amarelinhas aqui. Qual é a atividade que produz essa matéria-prima? Atividade agrícola. Qual é a matéria-prima utilizada na produção de biscoitos? Também a farinha de trigo, né? Qual é a atividade que produz essa matéria-prima? Atividade industrial, tá? Veja alguns ingredientes de um bolo de cenoura que Letícia fez. Óleo de soja, cenouras, ovos, açúcar e farinha de trigo. Quais desses ingredientes são produtos industrializados? O óleo de soja, tá? Foi industrializado, o açúcar e a farinha de trigo. Já a cenoura não passou por nenhum processo de industrialização e o ovo também não, só foi retirado da terra e retirado do ninho da galinha, tá? E já foi revendido. Qual é a matéria-prima dos produtos industrializados? O óleo de soja vem da soja, o açúcar vem da cana-de-açúcar e a farinha de trigo vem do trigo. Observe as imagens e responda as questões. O leite é obtido na pecuária, na indústria o leite é transformado em outros produtos e o iogurte é um produto industrializado, tá? Qual imagem representa a obtenção de matéria-prima? Qual é essa matéria-prima? Então, é aqui na imagem 1, tá? Que a gente tem a retirada do leite, tá? A matéria-prima aí, então, é o leite, tá? Qual imagem representa o produto fabricado com essa matéria-prima? Que produto é esse? Então, a gente vê um produto fabricado aqui na imagem 3, tá? E esse produto é o iogurte. Que imagem representa a atividade industrial? Justifique. A imagem industrial, ela vai estar aqui na atividade 2, tá? E a gente pode justificar pelo uso da máquina, né? Então, a gente pode colocar aqui. Imagem 3, observamos o uso de maquinário, tá? Então, aí, a máquina é uma característica do que é usado aí nas indústrias, tá? A atividade até a página 157. Então, vamos continuar. A maneira de fabricar produtos mudou ao longo do tempo. No passado, a maioria dos produtos era feita artesanalmente, com instrumentos simples. O artesão era o responsável por todas as etapas da produção e, por isso, fabricava uma quantidade pequena de produtos. Com o desenvolvimento das máquinas, foram organizadas as indústrias. Nas indústrias, máquinas e trabalhadores estão reunidos em um mesmo local. E a produção ocorre em várias etapas. Cada máquina e cada trabalhador ou grupo de trabalhadores realiza apenas uma parte do processo de produção. Com isso, é possível produzir mais produtos em menor tempo, em comparação com o trabalho artesanal, tá? Então, aqui a gente tinha que escrever na cruzadinha, tá? As palavras de acordo com as afirmativas. Então, na número 1, a afirmativa é: na indústria, o que é transformado em produto? A
Matéria-prima. Antes do que os produtos eram feitos manualmente, né? Antes das indústrias, tá? Eram feitos manualmente por artesãos. Quando algo é fabricado pela mão humana, a gente chama de artesanato, então artesãos, tá? Com o uso de máquinas, é possível produzir uma quantidade maior de produtos em menor tempo. Então, a cruzadinha ficava dessa forma. Compare as duas sequências de imagens. Elas mostram dois modos diferentes de fabricar geleia de morango. Na primeira, a gente tem uma mulher trabalhando sozinha, né? Ela pega o moranguinho, bate, cozinha, faz a massinha e depois coloca nos potinhos. Aqui seria uma fabricação artesanal, ela fez sem máquina, sem uso de máquina, né? E aqui nós temos uma fabricação industrial, onde nós temos trabalhadores em conjunto com as máquinas para produzir um monte de geleia, né? Qual é a matéria-prima desse produto? Qual a atividade responsável por fornecê-la à indústria? Então, a matéria-prima é o morango. E a atividade que dá o morango para a indústria é a atividade agrícola, tá? Eles plantam o morango e colhem. Em qual modo de fabricação é possível produzir maior quantidade de geleia em menor tempo? Na fabricação industrial, né, gente? Eles têm as máquinas para ajudar, diferente da fabricação artesanal. De acordo com as imagens, descreva as características da produção artesanal e da produção industrial. Então, na artesanal, a gente tem o artesão, que é a pessoa ali trabalhando sem maquinário, né? Responsável por todas as etapas da produção, e por isso fabrica uma quantidade pequena de produtos. Na industrial, ocorrem várias etapas. Cada máquina e cada trabalhador ou grupo de trabalhadores realiza um processo, tá? Uma parte do processo da produção. Com isso, é possível produzir mais produtos em menor tempo, tá? Então, aqui é a parte do interdisciplinar e até aí na página 157. E agora a gente vai para português fazer a parte de leitura e escrita. Então, a gente tinha esse textinho da girafa, que eu queria que vocês copiassem no caderno para fazer as perguntinhas, tá? A girafa. Gina e Eugênio são gêmeos. Domingo eles foram ao zoológico. Muita gente foi ver a girafa. A girafa é um animal selvagem. Eugênio perguntou a Gina: ouviu o rugido da girafa? Gina riu do irmão gêmeo e falou: a girafa não ruge, ela é muda, tá? Então, interpretando o texto. Qual o título do texto? A girafa, né? Vamos colocar aqui. A girafa. Como se chamam os personagens da história? Tem os gêmeos, né? Gina e Eugênio. Que local eles foram visitar? O zoológico, tá? Escreva o nome do animal que eles viram no zoológico, a girafa. Você acha que existem outros animais no zoológico? Faça uma lista abaixo. Então, geralmente, os zoológicos, né, grandes, tá? Eles vão ter elefante, urso, tem o Parque Ecológico de São Carlos, que tem até pinguim, pássaros silvestres, né? Onça, né? No nosso parque ecológico tem onças, macacos, etc. Então, dava para vocês fazerem uma lista aí de bichinhos que tem no zoológico ou no parque ecológico. Qual a diferença de parque ecológico e zoológico? O parque ecológico ele tem uma quantidade mais restrita de bichinhos, tá? São os bichinhos que se referem mais à fauna brasileira. Já o parque zoológico, ele é grande e ele tem uma diversidade bem maior de animais, tá? E aqui eu queria que vocês desenhassem esses animaizinhos que vocês citaram aqui na atividade 5, tá? Na atividade de arte, então era para desenhar a girafinha, o elefantinho, o urso, o pinguim, a onça, o macaco, tá? Os bichinhos aí do zoológico ou do parque ecológico, tá? E além dessas atividades, a gente tem uma atividade lá do nosso currículo adaptado, onde a gente tinha que pintar a palavra correta, né? Aqui na atividade do currículo adaptado de português. Então, eu vou pegar aqui um lápis e vou pintar. Qual é a escrita correta de avião? Avião. Qual a escrita correta de anjo? Aqui, ó, anjo. Astronauta. Jacaré, maçã.
Formiga, não é formiga nem besouro, tá? Lixo, violão e a vela, tá? Então, a atividade aqui do currículo adaptado era essa. Já a atividade de arte do currículo adaptado era igualzinha do currículo regular, para vocês estarem aí fazendo os bichinhos do zoológico, tá? E assim a gente finaliza então a correção das atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!